Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, elevamos mais uma vez o nosso pensamento ao alto, solicitando o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa de mais um século no plano físico, que possam nos orientar, nos intuir, e também a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, para que assim todos nós possamos aprender ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli, então, dando sequência à pergunta 257. Uma boa tarde para todos nós. Hoje eu peço desculpa que a voz não está muito boa. A coisa de umas 2 horas ela começou a falhar, a alergia está batendo, mas não vai incomodar demais, não. Vamos lá. Nós estamos nessa última parte aí desse assunto aí, mais explorado por Kardec nessas questões, porque todo o tempo vai e vem, né? Perispírito, por exemplo, desde o início, às vezes as pessoas falam assim, mas Kardec falou muito pouco sobre perispírito. Não. Ele falou numa questão ali, algumas questões especificamente sobre isso, mas o assunto está na obra inteira. Até porque, sem ele, nada acontece, né? Inclusive, no livro dos Médiuns, na Gênese, tudo aborda sempre a questão do perispírito, porque nada acontece sem ele. Principalmente nessa questão aí das sensações, dos sofrimentos, das percepções dos espíritos, que isso acontece através dele. Através do perispírito é que todos os fenômenos acontecem. Então, nós vamos hoje para esse ensaio teórico, que nada mais é que um resumão aí daquelas questões todas que a gente vem abordando. Então, a gente separou coisas assim, itens que são muito importantes a gente não esquecer. Tem muitas coisas, foram falados muitos conceitos e tudo, mas tem algumas coisas que precisam de ficar bem entendido por nós, né? Então, vamos lá. Na 257, que é aquela grandona, né? Que é esse ensaio teórico, está nesse número aí, nós vamos seguir e também vamos abordar algumas coisinhas do livro O que é o Espiritismo. Não sei se vocês já leram. Esse livro, que é o Espiritismo, ele fica esquecido do povo que estuda Espiritismo. Porque como ele não está dentro do Pentateuco, né? Ele veio, mas ele é de uma importância muito grande, onde Kardec criou, né, algumas situações para a gente discutir, para que ele pudesse argumentar a respeito de todas as dúvidas que ele estava encontrando na época, e ele então coloca nesse livro, é fininho, num instantinho a gente lê, mas não é só ler, é estudar, né? A doutrina espírita não está aqui para a gente ler como se fosse um romance, ela está aqui para a gente estudar. Então vamos a essa questão, esse início aí, só para fazer resumo tudo, praticamente tudo que está aqui, nós já falamos, vocês já ouviram, aí nessas reuniões passadas. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primária, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar. Então, é o corpo que... a alma é que sente, mas essa sensação é transmitida para ela através do perispírito. O corpo tem os filamentos nervosos ali, que o perispírito aciona e carregam para a alma, levam para a alma aquela sensação que o corpo está tendo ali, e o espírito, então, sente a dor. Isso aí a gente já comentou bastante. O perispírito é o liame
que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Por aqui, a gente consegue imaginar por que a gente consegue, através do perispírito, interagir. A gente, que eu digo, nós, espíritos, né? Estamos encarnados, almas aí, mas a gente só consegue interagir porque ele tem esse aglomerado de fluido magnético, de eletricidade. Então, ele é um aglomerado eletromagnético. Ele tem matéria quintessenciada, mas tem. Aí a gente consegue, através dele, interagir com esse corpo físico tão denso, tão pesado, coisa que o espírito não conseguiria atuar diretamente na matéria, não só essa matéria do corpo, mas na matéria que existe no universo, sem esse intermediário. Por isso que o espírito nunca está sem o seu perispírito. Eu gosto muito, eu não sei se vocês já viram alguma palestra dele, né? O Cosme Márcio é muito estudioso da doutrina, ele estuda a doutrina espírita há mais de 40 anos, e ele é uma luta constante para preservar o espiritismo das infiltrações materialistas. É uma luta constante dele isso aí. E é muito interessante porque é fácil a gente se deixar levar por teorias materialistas dentro do espiritismo. O pensamento é um deles. Né? O pensamento não é matéria, embora a gente ouça palestras de pessoas, de oradores conceituadíssimos, de oradores que são referências dentro da doutrina, no mundo inteiro. Eu até gosto muito de um deles, eu de vez em quando ouço a palestra dele, que eu gosto demais, mas a última que eu ouvi dele, ele afirmando que o pensamento é matéria. Aquilo ali até me desgostou um pouquinho, sabe? Porque não pode ser matéria. Se ele é atributo da alma, a alma teria que ser também. Então, são deduções lógicas que a gente vai tendo. E Kardec, em vários momentos, ele coloca que o pensamento, a alma está onde está o seu pensamento, o pensamento está onde está a alma. Os dois são inseparáveis. O pensamento é atributo da alma, então ele não pode ser matéria. Ele não pode ser energia. Então, ele não pode ser energia, porque energia, até onde eu sei, eu não sei nada de física, olha, eu sou analfabeta e tudo, mas algumas coisas a gente até consegue entender. É a propriedade da matéria, pelo menos eu sempre ouvi falar isso. E eu acho que é mesmo. Então, ele não pode ser energia. Mas não é a energia do pensamento que faz que a alma, que faz que a prece chegue ao seu alvo. Tem isso lá, tem na obra Espírito e Energia do Pensamento. Mas ele não é a energia, ele cria essa energia com os fluidos do perispírito, que é a matéria. Isso aí é tão sutilzinho, essa linha aí, que às vezes a gente confunde. Então, eu ouvi, né, dele esse conhecimento do Cosme Márcio, que só veio a reforçar o que eu pensava. Porque você estuda Kardec, ele diz que o pensamento é atributo da alma. Vem um outro falando que o pensamento é matéria, aí complica. Não pode ser. Né? Aí eu vou ficar com Kardec. Até porque ele me dá vários argumentos a respeito.
né? Então, ele contém o perispírito, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a própria matéria inerte. Então, a energia, ela está nele, é criada pelo pensamento. Por isso que, movimentando toda essa energia, a prece chega. Então, essa energia não é uma propriedade do pensamento, é da matéria. O pensamento é propriedade da alma. Ele é propriedade, atributo da alma, está escrito em um livro dos Espíritos. E também no que é o Espiritismo, que depois eu vou fazer uma palestra sobre pensamento, eu vou me inteirar, vou estudar mais a respeito para a gente poder fazer uma abordagem bem bacana aí sobre o pensamento. Eu já fiz várias, mas com certeza, se eu for ler, eu vou encontrar um monte de coisa lá que eu não vou gostar. Né? Por quê? Há 30 anos que eu venho dando a minha contribuição, ainda que pequena, a esse estudo aqui. Mas eu comecei há 30 e poucos anos. Então, eu não tinha muito menos conhecimento. Hoje eu não tenho quase nada, imagina, então, há 30 anos. Né? Então, aí, muitas coisas a gente vai aprimorando, vai aprendendo e vai vendo que não era bem assim. Né? Eu tenho até que rever algumas e pedir a Bel para tirar de lá se tiver erro, porque a gente não pode deixar erro. Mas, realmente, o pensamento é que gera tudo. É ele que alicerça todas as nossas ações no plano físico. Mas isso tudo acontece através do perispírito. Isso tudo acontece através desse aglomerado fluídico. E aí, continuando aqui, poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. Então, é a matéria. Também é quintessenciada, mas é. É o princípio da vida orgânica. Tem nada a ver com o perispírito, ele não pertence ao espírito. O espírito se utiliza dele. É também o agente das sensações externas. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Então, o espírito, ele não vê pelos olhos, a gente já falou isso, não fala pela boca, né? Então, ele não tem essas sensações que o corpo tem e que era transmitida ao espírito por conta desse perispírito. Mas ele tem de uma forma generalizada. A dor que sentem não é dor física propriamente dita. É um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência. Porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. Tanto que quando, numa reunião mediúnica, a gente recebe a comunicação de um espírito que está em sofrimento, que está passando por algumas aflições, ele não sabe identificar. Quando ele está muito recém-desencarnado, ele diz que a cabeça dói. Porque ele está muito ligado, aí quando no decorrer da comunicação, e também aqueles pensamentos dele são exteriorizados para o doutrinador, que percebe que ele teve um problema na cabeça que o levou à desencarnação. Ele, muito ligado a isso ainda, ele começa a dizer que a cabeça dói. Só que tem que ele estar ligado ao seu corpo físico, ele tem essa lembrança da dor que ele passou. Então, ele sente essa dor na cabeça. Agora, passado esse primeiro momento, que a gente diz primeiro momento, mas ele pode durar o tempo que for, por conta da ligação do perispírito com o corpo, passado isso, ele vai sentir as dores morais. Já não são mais as dores físicas. Aliás, às vezes, isso acontece na própria comunicação dele.
quando ele consegue absorver bem o que o doutrinador está falando, quando ele não está tão perturbado assim, o doutrinador, aquele é um mediador, digamos assim, não é bem doutrinador, é um mediador. O mediador leva esse espírito a perceber que ele não tem mais aquele órgão que doía e que ele está falando através de um médium. Ele percebe que o corpo não é dele. Aí ele começa a perceber que ele não tem mais aquele órgão que doía. Então, às vezes, acontece de, nessa própria comunicação, ele já parar de sentir aquela dor que ele pensava que tinha. Então, está tudo no arquivo mental, está tudo na alma, naquilo que ela está ligada ainda. Não propriamente, ela não tem mais o corpo para ele sentir nada. É o corpo que tem aqueles filamentos nervosos que são conduzidos para a alma pelo perispírito. Ele vai com o perispírito, mas ele não tem mais ligação com o corpo, então ele não pode transmitir mais nada para a alma, já que o corpo não existe mais, né? Já está lá, às vezes nem em decomposição, às vezes já está até bem no ar já, né? Na atmosfera. No momento da morte, o perispírito se desprende, mais ou menos lentamente do corpo. Por isso que algumas vezes há mais que uma lembrança. Que a gente falou sobre isso, lembra dos vermezinhos? Ora, os vermes não estavam comendo o perispírito. Não existe essa possibilidade. Mas ele achava que estava sendo comido pelos vermes. Era apenas uma impressão. Inclusive, o livro dos Espíritos coloca assim, há apenas uma repercussão. E logo o Kardec corrige, né, isso aí, que os Espíritos, claro, que responderam. Os Espíritos corrigem, Kardec transformou em código, de que repercussão levaria muito para a matéria, mas apenas uma impressão. E isso não é difícil, não. Vocês já tiveram essa sensação, ouviram ou assistiram alguém ter a sensação de sujeito estar com... Antigamente, hoje não se vê muito, né? Mas as crianças antigamente pegavam muito piolho, né? Na escola. Não, ainda pegam, mas diminuiu bem, a higiene melhorou e tal, né? Então, eu me lembro, como se fosse hoje, um filho meu pegou piolho na escola e o outro não. Aí, a minha secretária, ela olhou ele estava coçando a cabeça, ela falou assim, eu dei uma olhadinha aí na cabeça do Lucas, ele está com piolho. Aí eu fui olhar, eu vi. Imediatamente eu comecei a coçar a minha. Não tinha piolho, mas eu comecei a sentir piolho na minha cabeça. Eu falei, Matilde, olha aqui, eu acho que eu já peguei. Ela olhou e falou, não tem piolho nenhum aí. Eu falei, mas ele está andando, eu estou sentindo. Então, olha só. Se a gente, assim, na nossa vida acontece essas coisas, imagina o espírito que está recém-desencarnado, é levado ao seu local de sepultamento pela família, porque leva flor, vai fazer prece lá. Não tem barreira para o perispírito. Túmulo, ele vê lá dentro. Porque ele não tem matéria, átomos agregados, ele vê lá. Porque ele não vê com o olho do corpo, ele está vendo de uma forma geral. E aí, se o corpo estiver em decomposição, ele vai ver os vermezinhos se abastecendo, se locupletando no fenômeno natural da transformação, que nada se perde, tudo se transforma, né? Então ele vai ver, ele poderá ter a sensação que está acontecendo com ele, e não está, né? Por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas não fazerem muito assiduamente essas visitas. Primeiro, que eles não estão lá. Gente, não estão lá.
é só o corpo que está lá. Quando eles estão, é porque alguém está levando. Com o pensamento, ficar visualizando a vigília. Gente, espírito se liga aos nossos pensamentos. Eles têm perispírito. Né? Então, quando eles vão para lá, é alguém que está levando. Eles não precisam ir para lá. Eles não vão para lá, a menos que eles estejam muito ligados, mas isso não é todo o tempo. É assim que desencarnam, às vezes eles vão junto, mas eles não ficam lá. O espírito é livre. Eles não ficam sepultados, não. Por isso que a gente fala, ninguém sepulta o seu amor, sepulta o corpo. Porque o seu amor está vivinho ali do seu lado, às vezes fazendo um carinho. E você achando que você está sepultando ele? Não, de forma nenhuma. Então, a gente pede para não acontecer isso, para evitar esse tipo de desconforto. Mas isso também é logo passado, porque os espíritos têm seus anjos protetores e que vão olhar por ele e vão isentá-lo daquilo que ele não tiver que passar. A gente só passa aquilo que a gente precisa para uma educação, né? Para nos educar de alguma forma. Então, no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura todo o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Esse liame não demora muito a se romper, porque o corpo está morto. Né? Então, é uma questão de tempo, mas é pequeno. Não fica ligado um tempão. Tanto que eu já li aqui para vocês uma carta psicografada, né, do Herculano Pires quando desencarnou. Ele ia para a reunião mediúnica e ele passou mal, teve uma dor. A família levou para o hospital, ninguém avisou nada. Esse centro que ele trabalhava ficava nos fundos da casa dele, num terreno nos fundos que ele doou, foi construído um centro ali. Então, a reunião transcorreu normalmente, a família foi para o hospital porque ele se sentiu mal e ele desencarnou lá. Então, ninguém falou nada, ninguém mandou recado para ninguém, deixou a reunião transcorrer normalmente. Só que, num determinado momento, dessa era uma reunião mediúnica, eles recebem o Herculano, uma médium da passividade, quem chega ali, Herculano Pires. E aí ele não só falou, quanto também escreveu essa mensagem dizendo só coisa bacana, que ele estava indo ali para agradecer, para se despedir. E é bem bonita, eu posso até na próxima semana trazer novamente essa carta, que é muito interessante. Quando termina a cartinha dele, ele fala assim, menos choro e mais café. Agradece a esposa, todo o apoio que ela deu. Aí ele fala, agora preciso voltar ao corpo, porque ainda necessito de alguns procedimentos. Quer dizer, ele não estava totalmente desligado do corpo. Ele voltou para o corpo, que já estava morto, né? Tenho que voltar para procedimentos. E lá, então, os procedimentos iam acontecer, porque os espíritos, têm espíritos encarregados para nos ajudar nesse momento. Zé Manel falava que a gente nunca morre sozinho, que a gente morre sozinho, que o presidente do centro vai morrer junto, que o Papa não vai morrer junto. Ele costumava brincar assim, realmente, né? A menos que tenha uma necessidade kármica aí de acontecer assim. Mas, quando ele falava isso, ele não estava se referindo aos espíritos, e sim aos encarnados, porque nós estamos com o apoio do nosso anjo protetor, dos espíritos encarregados disso, que fazem, que nos auxiliam nesse desligamento. Então, esse liame entre o corpo e o perispírito não dura muito. Mas enquanto durar,
o espírito acha que ainda está encarnado, porque ele tem o corpo físico, né, que ele perdeu, que ele está vendo ali, está na vigília, e o perispírito é a cópia. E como ele ainda tem matéria, ele é quintessenciado, mas é matéria, para o espírito isso é muito grosseiro ainda, ele se toca, ele se sente, então ele acha que ele está vivo. Mas isso não dura muito, tá? Isso aí ninguém precisa ficar assustado. Mas no decorrer do estudo a gente vai ver que tem meios para a gente evitar essas coisas. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. Tá vendo? Nem espírito, nem perispírito. O perispírito pertence à matéria, mas não fica com ele, com o corpo físico. O corpo físico morreu, o perispírito vai com o espírito. E ele sempre estará com ele para poder interagir na matéria. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o espírito se torna menos grosseiro. Então, quando chega no finalzinho, o espírito puro, o perispírito está tão já purificado que quase que se confunde com a própria alma. Então, aquele perispírito ali, ele está muito sutil, muito. Né? Então, aí há alguns autores também, e eu já li de espíritas, de oradores renomados, esse mesmo que falou que a alma é matéria, que o espírito puro não tem mais perispírito. Então, a gente fica, porque eu, perto dele, não sou absolutamente nada em termos de conhecimento de espiritismo. Mas aí eu fiquei, assim, um pouco decepcionada com isso, porque está escrito na codificação. Kardec escreveu isso. Então, é esse o problema, são as infiltrações do materialismo dentro da doutrina. E é isso que, quando a gente fala que a gente prima pela pureza, não é? Tem gente que se arrepia quando a gente fala isso, mas não é. É realmente a gente prima pela essência doutrinária que Kardec mostrou, porque pela lógica é assim, não é porque ele falou. Porque ele não falou nada. Quem falou foram os espíritos da verdade, que falaram a respeito. E ele argumenta, tem uns argumentos para a gente raciocinar. Então, ele sempre falou, não acredita no que ouve, analisa. Né? Então, a gente analisa. Se a alma, se o pensamento é atributo dela, ela que pensa, claro que o pensamento, então, não pode ser matéria, senão ela seria. Então, isso é uma questão de análise lógica, né? Como Kardec pediu que a gente fizesse. E a questão de órgãos dentro do perispírito, a mesma coisa. Se o perispírito tivesse órgão, ele ia enxergar pelo olho. E como que se explicaria em O Céu e o Inferno, no livro da codificação, os depoimentos de espíritos, né, as comunicações de espíritos? Alguns foram supliciados, tem um que teve a cabeça cortada. Como que ele poderia falar, então? Né? Como? Ele teve a cabeça cortada, a cabeça ia falar sozinha? São coisas que não dá para a pessoa entender. Não tem órgão, gente. A alma não precisa de órgão. Não... mas ela aparece com boca, com olho, com ouvido. Sim, é aparência. Aparência não tem função. Órgão é para ter função. Gente, tem livro
na biblioteca, dizendo-se espíritas, que o espírito engravidou e teve bebê. Vocês nunca ouviram falar isso? Ah, mas tem essas aberrações. Aí a gente fica pensando assim, a aberração não está nem nisso, né? A aberração está em quem acha que o perispírito tem órgão. Porque se tem olho, boca e nariz, vai ter órgãos genitais também? Aí vai ter função? Olha, é o tipo da coisa que não dá para a gente conseguir entender que tem gente que pensa isso. Tem a aparência. Não é órgão. Então, não vamos tirar esse negócio da cabeça, né? Porque não existe essa possibilidade aí, né? Então, torna-se geral, quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o espírito se torna menos grosseiro. Então, isso aí é sobre o perispírito dentro desse ensaio. Vocês têm que ler isso em casa bastante. Aí eles colocam essa explicação, que a gente fica falando, mas como será que eles ouvem? Se não tem ouvido, se vê, se não tem olho, né? Kardec obteve dos espíritos essa explicação. Aí se detém o nosso conhecimento. Tá vendo? Aí se detém o nosso conhecimento. Quer dizer que o nosso conhecimento para aí. Não vamos querer ir além, que tudo que a gente falar além disso vai ser suposição, vai ser ideia própria. Ninguém está aqui para ouvir a minha ideia nem a minha opinião. Vocês estão aqui para aprender espiritismo. E se os espíritos estão falando lá dentro desse ensaio teórico, que aí se detém o nosso conhecimento, é o conhecimento deles também. Eles não podem nos explicar o que a gente não pode entender. Então, olha só. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens, não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Então, qualquer coisa que falem a respeito de como é que eles veem, como é que eles ouvem, o que a gente sabe é que por um todo. Só isso é o bastante. É igual, gente, perispírito. Olha, o que eu tenho ouvido de palestra falando sobre perispírito, que o homem, olha, e não é de orador pequeno, não. É renomado. Pode até ser que seja assim, mas Kardec não tocou nisso, porque isso vai fazer um nó na cabeça. Se já é complicado a gente entender certas coisas que eles explicam, imagina querer inventar em cima disso, ou até mesmo revelar aquilo que a gente ainda não tem condição de aprender, né? Então, não tem ninguém falando que é mentira, que não é assim, mas que a gente não consegue entender. Eu tentei também, mas não consegui entender, não. Eu achei infiltração de materialismo ali dentro, mas dizendo que o corpo espiritual, que é o perispírito, tem 3 nele. Corpo mental, corpo astral, corpo... tem um outro corpo, sei lá. Causal. Corpo causal. 3 corpos dentro do perispírito. Aonde que leram isso na doutrina? Não sei. Não tem. Não tem. Eu, pelo menos, não li isso. Né? Não vi isso escrito na doutrina. Escuto de grandes oradores, mas nunca li isso. Eu leio o perispírito, que é o corpo que liga o espírito à matéria. Para que eu preciso saber além disso? Para entender o processo. Vai dar um nó na cabeça, as pessoas acabam não entendendo as coisas e não entendem o mais simples, que é o elemento de ligação do espírito com o corpo.
e que é através dele que todos os fenômenos espíritas acontecem. Basta isso para entender. Né? Então, a gente não consegue entender certas coisas aí que complica demais o estudo da doutrina e não tem respaldo em Kardec. Não tem. Eu não estou dizendo que não é assim, que não seja dessa forma, não estou falando isso. Pode ser que seja. Né? Que tem muita coisa além. Agora, na verdade, gente, tudo que a gente precisava saber para entender um pouquinho que seja do que é o Espiritismo, está aí, né? Na codificação. Então, essa coisa de 3 corpos ali dentro do perispírito, eu realmente nunca encontrei em Kardec, não sei se procede. Eu prefiro ficar com Kardec, porque a doutrina espírita foi revelada pelos espíritos da verdade. E não foi por um só ou 2, né, que da dimensão espiritual começou a psicografar e escrever o que via, e o que via pode não ser de fato a verdade. Porque a gente sabe que a gente cria, porque o pensamento é ideoplástico, né? Os sofrimentos que o espírito enfrenta são sempre consequência da maneira porque viveu na Terra. Já começa aí a gente entender que a gente pode se livrar deles. Não seria justo, né? Não seria justo a gente ser obrigado a passar pelo fenômeno da morte? Que a gente seja obrigada a deixar o corpo físico, adentrar na dimensão espiritual, porque lá que é a nossa casa de verdade. E como a gente tem que ficar sofrendo para entrar e depois para ficar lá? Não, isso não pode ser uma regra. Deus seria injusto com isso. Não é? Seria injusto, então não é. Existe o sofrimento do espírito? Sim, claro que sim. Mas olha aí, os sofrimentos que o espírito enfrenta são sempre consequência da maneira porque viveu na Terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Então é aquilo que a gente reforça. Nenhuma dor, por pior que seja, na Terra, vai ser maior do que aquela que a gente vai sentir na dimensão espiritual, que é a dor moral, por fatos que a gente provocou na Terra. Tá? Então, se a dor na Terra está difícil, podem ter certeza que na dimensão espiritual ela vai piorar. Ela vai ficar maior. Porque nós não vamos nos livrar dos nossos problemas na dimensão espiritual. Ué, mas se o problema é a doença lá no corpo físico, ele morrendo, eu não vou ter mais aquela doença. Só que a gente não pode esquecer que a doença do corpo físico, ela foi causada por desorganização do pensamento que é atributo da alma. E esse pensamento ruim desestruturou os fluidos do perispírito que eu carrego quando desencarno. E essa desestruturação dos fluidos do perispírito provocaram doença no corpo físico. Então, o corpo físico morreu. Mas se eu não resgatei, o problema existe. Existe nos fluidos que estão ali desorganizados. Pelo meu pensamento que não é bom, que é ruim. Então, a gente não se livra do problema. Ele vai continuar conosco. Ele vai com a gente. É igual aquele que passa um problema sério, ou tem um problema. Faz uma viagem que você vai melhorar. Como se o problema fosse ficar lá na casa dele e que ele, na viagem, não tivesse esse problema. O problema vai com ele. Isso é uma coisa que não dá para entender. Como se as pessoas se distraindo fossem se curar dos problemas que elas carregam. Não existe essa possibilidade. Isso é ingenuidade.
É por isso que a gente continua afirmando, as pessoas não querem se esforçar. Elas querem uma pílula mágica, que elas vão tomar e vão se curar. Ou como o Magui costuma dizer, passar no portal mágico. Não existe pílula e nem portal mágicos. Não existe isso. Existe o nosso esforço em enfrentar os nossos problemas com a energia que nós temos. Então, isso sim vai dar certo, né? Então, nós não vamos ter a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esses sofrimentos são resultado, olha só isso aqui, ó. Já vimos, quando eles dizem já vimos, porque eles vieram analisando muitos e muitos, centenas, milhares de espíritos com problemas, que eles tratam, que nós somos tratados por eles, né? Da mesma maneira que a doença no corpo físico, a pessoa que tem uma doença, ela é estudada pelos cientistas, principalmente se essa doença não for conhecida. Aí eles vão comparar esse sintoma com esse, vão falar, olha, é característica dessa doença. E assim vai se descobrindo a respeito. Na dimensão espiritual não é diferente, porque essa vida aqui é uma cópia grosseira da outra, né? Então, já vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Esses laços, não quer dizer que o espírito está ligado ao corpo, não, são os laços da afeição, são os laços da simbiose que existe com o mundo material. As pessoas não querem deixar as coisas aqui. As pessoas não entendem que tudo aqui é importante enquanto ela está aqui. No momento que ela partiu, nada disso importa. Não importa mais o patrimônio, a casa, o carro, acabou. Ela não precisa mais disso. Quem precisa disso são os corpos que estão aqui na Terra, né? Não são o perispírito, é o espírito. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, ou seja, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Então, existe a possibilidade da gente não sofrer na condição de espírito quando partirmos da Terra. Por isso é que Deus é justo. Ele não seria justo a gente ter que passar por essas dores. Não, a gente não tem que passar. A gente passa por conta do nosso apego às coisas materiais. Qual é a solução? Tá aí, ó. Depende dele, do espírito, afastar-se dessa influência. Desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. A gente não pode ser tão hipócrita com nós mesmos, né? Com o outro, a gente até pode, né? Não deve. Mas às vezes a gente é falso com o outro, diz, né, um monte de coisa que não é. Só que tem que ser hipócrita e falso consigo mesmo. Não dá, né? Aí não dá. Não tem nem como, né? E é isso que às vezes acontece. Né? Porque nós sabemos o que devemos ou não fazer, porque nós estamos num estágio evolutivo que já a consciência nos cobra. Quando fala que é na consciência que está escrita a lei de Deus, eu concordo plenamente que ela está lá. O problema é que a gente não sabe ler essa lei lá. Para mim, o problema é esse. Né? Eu sei que, às vezes, oradores se divergem quanto a essa questão, né? Mas eu entendo que ela está escrita lá. E que à medida, porque como nós fomos criados simples e ignorantes, a gente é muito simples e ignorante. A gente não tem conhecimento nenhum, mas tem 100% de possibilidade de adquirir. Então, é claro que no início a gente não vai conseguir ler nada. É igual quando a gente bebe. Imagina Einstein, com 2 anos de idade, receber um livro de física.
que ele vai fazer com aquele livro de física, aquela criança com 2 anos? Nada. Ele vai ver aquilo, vai achar engraçado, se for bonito o livro, ou então vai até rasgar. Porque ele é uma criança de 2 anos. Agora, à medida que ele vai crescendo, que ele vai aprendendo e relembrando dos conhecimentos que estão no seu arquivo de espírito, que ele não aprendeu aquilo que ele sabia aqui, né? À medida que ele vai desabrochando, que ele vai, através do seu pensamento lógico, colocando, desabrochando, tirando o véu de todo o seu conhecimento, ele vai olhar para aquele livro e vai rir. Ele vai falar, nossa, que coisa primária isso aqui. Porque ele vai escrever coisas muito maiores do que aquilo ali. Então, eu imagino que a lei de Deus na nossa consciência seja mais ou menos assim, ela está lá. Mas a gente precisa desenvolver conhecimentos que nos levem a fazer boas escolhas. Até então, estamos auxiliados pelo anjo da guarda, pelos espíritos que nos ajudam, né, sempre, e impulsionados pela necessidade, nós vamos aprendendo, nós vamos descobrindo coisas que a gente não ainda sabe, porque fomos criados simples e ignorantes. Mas enquanto isso vai acontecendo, esse processo vai acontecendo, a gente vai começando também a aprender as letrinhas ali como a criança aprende o A, E, I, O, U, a gente também vai aprendendo o A, E, I, O, U das leis divinas dentro da consciência. E quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente tem capacidade de ler essas leis na nossa consciência. Aí, nesse estágio em que nós nos encontramos, que já tivemos inúmeras encarnações, a gente sabe muito bem, não adianta a gente se enganar, a gente sabe muito bem a hora que a gente está fazendo o que é certo e o que não é. Então, somos livres para isso. A gente não quer ler, então não busca consciência, aí faz e se dá mal. Então, não pode culpar ninguém, não é? Então, faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Qual é, então, a regra? Qual é a receita para dar certo? Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. A gente tem isso ainda, porque somos espíritos inferiores. Mas a gente tem que se esforçar para não ter. Vamos pensar nos benefícios disso aí. Eu confesso para vocês que eu sempre fui muito ciumenta. Muito mesmo. Eu sempre tive uma briga com isso, porque isso só me prejudicava a vida inteira. E eu sempre tive, né, um ciúme grande. De tudo. De tudo. Não tinha nada separado. Era sempre assim. E eu vinha sempre lutando. Depois que eu conheci o Espiritismo, é que eu vi que eu tinha que fazer um esforço hercúleo para isso. E eu comecei a entender um monte de coisa. E a doma disso aí só aconteceu quando o meu filho mais velho foi estudar fora. Foi morar com uma pessoa que eu amo como se fosse minha mãe. Ele foi para lá. E ela, que ajudou a me criar, todos os eventos que tinha dele, ela ia, porque eu estava aqui, eu não podia ir, trabalhava e tal, ela ia. Ela mandava fotos. Aí eu olhava aquilo ali, olha, eu me ruía de ciúme no início. Depois eu pensei, meu Deus, que alegria, que bênção que ele está lá com ela. Porque se ele não estivesse lá com ela e ela não estivesse participando daquilo ali, ele não ia ter ninguém. Né? Se ele morasse com um colega e a gente não pudesse ir. Então, aquilo foi me fazendo um bem tão grande. Eu fui apanhando uma alegria e o meu amor por ela aumentou mais e mais e mais, a minha admiração, porque ela estava presente onde eu teria que estar e eu não podia. E assim, ele não ficou nem um pouquinho assim, sem amor, sem apoio, porque ela estava ali.
aquele ciúme sumiu. E com ele sumiu de tudo. Porque o ciúme não tem versões assim, né? Quando você vence um, você venceu todos. Hoje eu não tenho mais essa questão, porque foi um esforço que eu lutei a vida inteira. E olha que demorou, hein? Eu sofri bastante até lá. Então a gente tem que ver o lado bom daquilo que a gente faz de errado, o lado bom que pode resultar na doma daquela situação. Aí a gente vai conseguindo. Fácil, não é, gente? Se fosse, né, todo mundo não teria problema. Então a gente tem as nossas inferioridades. Isso aqui a gente carrega. Ódio, inveja, ciúme, orgulho. Mas nesses momentos a gente tem que começar a ver o outro lado disso aí para a gente poder se curar, né? Claro que a gente não consegue se curar de tudo, senão não estava aqui, né? Não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos e que pratique o bem. Isso aqui é a receita desse bolo. E não pode mexer na receita. É essa que está aí. Não pode substituir ingredientes, senão vai dar errado. Dá erro, hein? Então, que dome as suas paixões, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos e que pratique o bem. Né? É difícil, tá? Porque a gente é espírito inferior, mas é o esforço que tem que contar. Né? A gente tem que fazer. Senão, não vou conseguir nada. Não é isso? Que não dê às coisas deste mundo, senão a importância que elas merecem. Tudo nesse mundo tem importância, gente. Uma boa casa, um carro confortável, se você precisa de usar o carro, um pouco de dinheiro para você poder suprir suas necessidades, é tudo importante. Aristóteles tem aquela frase que eu gosto e repito: o homem necessita dos bens do corpo, da alma e das coisas materiais. Caso contrário, os germes criminógenos poderão levá-lo à perdição. E é verdade, a gente precisa disso tudo. Mas é aqui, nesse mundo. A gente vai dar importância a isso enquanto a gente está aqui. Porque não vamos levar nada. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Tem jeito, estão vendo? Tem jeito da gente se livrar do sofrimento dos espíritos. A gente só vai ter, então, o quê? As percepções. Isso a gente nunca vai se livrar e nem precisa, porque a gente gosta disso, né? É importante. Interpelamos sobre o assunto milhares, olha aqui, milhares, né? Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, botou um ele aqui, mas é um D. Milhares de espíritos pertencentes, a todas as classes sociais, todas. Então não tinha diversidade aqui de classe social. Todos eles, tá? De todas as classes. A todas as posições. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Então, eles conseguiram fazer um bom estudo, né? Milhares de espíritos. Vimos, quer dizer, os espíritos vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências. E que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. Encerra esse ensaio teórico com isso aí, os espíritos. Então, tem solução. A gente só precisa
de cumprir a parte que nos toca, fazendo o esforço para domar as nossas tendências inferiores. Isso que eu vou ler aqui agora está no o que é o Espiritismo, que encerra nosso bate-papo a respeito disso aí. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não permitem, né? Ver nem ouvir. Isso aqui poderia estar invertido, mas eles colocaram assim, eu botei aqui. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Trevas não é escuridão, né? Trevas da ignorância, né? Que não conseguem entender as coisas. Todos os nossos pensamentos, olha só, botei em vermelho, todos os nossos pensamentos, neles se repercutem e eles o leem como em um livro aberto. Muito cuidado com o que a gente pensa sobre aqueles que estão do outro lado. Quantas obsessões são frutos disso aí, de não vigiarmos o nosso pensamento. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles o leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Então, a gente pode enganar o outro, mas ao espírito não. Esconder alguma coisa dos outros, mas dos espíritos nunca. Como Paulo fala, estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas. Domingo que vem, eu vou trazer para cá o tema da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações, né? Que também é interessante. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos. Desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. Eu tinha um outro aqui, que eu não sei se eu pulei. Acho que não foi claro. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem. Olha que lindo isso aqui, né? A gente não perde os nossos amores. A gente não perde os nossos afetos, é para sempre, é para a eternidade. As uniões familiares na Terra, as uniões entre amigos, entre colegas de trabalho, tudo isso é para desenvolver ou fortalecer sentimentos que já existem ou criar aqueles que ainda não existem de fato. Então, a gente não perde nada, está sempre ligado. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem. Sem o quê? As almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. E nunca estarão perdidas, nunca. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amam depois da morte. E a gente fica assim, isso dá um carinho no coração, né? Porque tanto que a gente gostaria de ter dito a alguém algo que a gente não disse, né? Quem de nós pode dizer, nunca perdi um afeto nem um amor? É difícil isso, né? Porque o fenômeno da morte do corpo é um fenômeno natural, isso vai acontecer com todo mundo. Mas nem sempre a gente fala aquilo que o nosso coração diz,
Às vezes a gente fala o que o nosso coração não sente. Às vezes a gente magoa, às vezes a gente deixa para lá, às vezes a gente deixa para amanhã e o amanhã não chega. E aí? Fica aquela dorzinha, porque não fiz, porque não falei. Mas os espíritos ouvem tudo e sentem tudo, muito mais do que se estivessem com o corpo. Então, a gente tem sempre a chance de dizer tudo que a gente quis dizer e não disse. Conversem com seus amores que já partiram, com seus afetos que estão do outro lado, eles estão vendo, sentindo, recebendo tudo, tudo. A gente não pode esconder nada. E o mais interessante é que, quando a gente está no corpo, que a gente fala alguma coisa, eles podem achar que a gente não está sendo sincero. Isso você está falando da boca para fora. Mas, na situação de espírito, eles estão lendo os nossos pensamentos. E o melhor ainda, estão sentindo o que sentimos. Isso é um fato, eles sentem o que nós sentimos. Muitas vezes até prejudica, porque se o nosso sentimento é de revolta, eles também não vão gostar. Mas se o nosso sentimento é de amor, eles vão sentir isso tudo, num grau elevadíssimo. Então estão sempre sendo alcançados pelos nossos pensamentos, porque o pensamento é atributo da alma, e onde está a alma, está o pensamento, logicamente está o coração. Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita, porque é essa bênção, né? Faz um carinho no coração muito grande. Muita paz para todos.